uma única pregação de Estevão. Estevão foi o único homem nessa que pregou apenas uma mensagem. Mas a mensagem que Estevão pregou, ela trouxe tanto ódio para as pessoas. A palavra de Deus diz que quando Estevão ele estava pregando a palavra e anunciando o evangelho, e ele estava falando sobre, contando tudo que Deus operou através da vida dos profetas anteriormente. E quando Estevão pregava, falava sobre a mensagem que Deus tinha feito através dos profetas, a Bíblia diz que aqui se levantou um grupo de homens, de fariseus, de rebeldes, que não suportaram a palavra que Estevão estava pregando. E o que eu acho interessante é que hoje ainda tem pessoas que não suportam a palavra da verdade. Não suportam porque eles estão com comichão nos ouvidos. Eles só querem ouvir aquela palavra que vem de encontro com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus perversos desejos, com suas perversas vontades. Eu queria um pouco de água, pastor. Então hoje não é diferente, não, igreja. Hoje não é diferente. Sabe? Eu costumo dizer, terça-feira nós temos nosso culto de ensino lá na igreja. Terça-feira agora foi meu sobrinho que pregou. Ele entrou uma palavra, pastor, você viu? Tremenda. Tinha uns 4, 5 pessoas lá. Mas nós estamos lendo a carta de 2 Pedro, e leu o segundo capítulo da carta de 2 Pedro. Uma palavra tão profunda para as nossas vidas. Tão profunda para quem deseja. Para quem almeja ser transformado, queridos. E ele lá pregando e dizendo, se aqui tivesse colocado um cartaz, grande pregador que revela o profundo e o escondido, essa igreja estava abarrotada porque não cabia um pouco. Sabe por quê? Porque as pessoas só querem ouvir que Jesus vai dar chave, que Jesus vai dar carro, que Jesus vai fazer. Ô, irmãos, ele faz. Obrigada, princesa. Eles não querem ouvir a palavra de transformação. A palavra que vai mudar ele de fato, de verdade. As pessoas não querem mais ouvir. O povo quer ouvir é aquilo que lhe é conveniente. Mas a palavra, na verdade, como naquele tempo aqui, ó, Estevão estava pregando. E o povo começaram a ficar com ódio dele. Começaram a insultar ele ali. Levaram Estevão até o sinédrio. E começaram a mentir. Dizendo, esse homem está agredindo as leis. Esse homem está falando coisa com coisa. Esse homem está distorcendo a palavra. Mentindo. Porque na realidade Estevão estava pregando a verdade. Estava chamando eles de pecadores, de hipócritas, que eles não queriam ouvir a verdade, que eles não queriam mudança, que eles queriam continuar de honra a honra. E eles ficaram revoltados. E hoje não é diferente. Aonde tem uma igreja que tem alguém que prega a verdade, naquela igreja, aquele profeta, naquela igreja, para ele pregar, é preciso ele ser convidado sem anunciar que vai ser convidado. Eis-me aqui, ó. Eu sou convidada assim. No off. No dia da pregação missionária, vinha para cá, para trazer a palavra. E quantos que eu já vi se levantar dentro da igreja, e ir embora. Porque é a missionária que vai pregar. Não foi só um, não. Sabe o que eu vi, meus irmãos? Eu tenho pena dessas pessoas. Porque eu não sou nada. Mas o meu Deus que me chamou é quem me capacita, ele me usa da maneira que ele me usa.
porque ele sabe como usar cada um. E cada um ele vai usar de uma forma diferente. Então, você é taxado, sabe de quê? Jogando piada dentro da igreja. Só sobe no altar para jogar piada nas pessoas. É sobre isso. Já ouvi? Eu estou oprimida. Porque toda vez que você sobe no altar é para jogar piada. Não é o Espírito Santo de Deus que te usa. Queridos, a gente que é chamado para viver no caminho de santidade, nós temos que entender que isso tem um preço. Se você quer comprar um carro muito caro, você tem que saber que o IPVA dele não é barato. Você tem que saber que a gasolina do carro desse gasta mais do que outro. Se você quer comprar um carro, você tem que saber que você primeiro tem que fazer uma habilitação. Porque você não pode comprar um carro antes de você tirar uma habilitação. Então, para você viver no caminho de obediência, você tem que saber que você vai receber pedradas, que você vai ser afrontado, que você não vai ser amado por muita gente. Não. Nós temos que saber que o profeta, que é profeta, que escolheu viver separado para Deus, ele vai estar sozinho. Ele não tem muitas amizades. Eu já vi tanta gente que chega para mim: nossa, eu quero ser sua amiga. Eu quero andar contigo. Poucos dias, praticamente vira meu inimigo. Porque começa a andar comigo, aí eu começo a olhar, falar palavrão. Eu digo: peraí, o que é isso? Falar mal da vida alheia. Eu digo: peraí, o que é isso? É assim que você quer morar no céu? É desse jeito que você quer ir morar no céu? Falando mal do seu irmão? Comprando e não pagando? Denegrindo a imagem da liderança? É assim que você quer ir para o céu? De repente eu me tornei inimiga da pessoa. De graça. Aquela pessoa que queria ser meu amigo, que queria estar comigo, passou a me odiar. Sabe por quê? As pessoas só são teu amigo enquanto tu não confronta ele. Enquanto tu está concordando ou tu está se calando, é teu amigo. Mas eu não dou conta, pastor. Eu não fui chamada para me concordar ou compactuar com o pecado ou com gente fazendo coisa errada e eu não confrontar. Sabe por quê? Porque Jesus ele nunca me avisou. Eu sei o que eu tenho passado e o que eu já passei nessa minha caminhada para mim estar de pé. Portanto, Deus não me chamou. Esses dias atrás eu estava lá em casa. Já tinha quase 2 meses que eu não fazia agenda. Eu tinha feito agenda antes de eu viajar em julho. Eu digo: Deus, eu vou dar um tempo nesse negócio de agenda. Eu vou parar um pouco. Ah, meu pai, é tanta luta, pai, é tanta pecado, é tanta calúnia. É tanta fúria do inimigo, é ataque na saúde, é ataque na finança, é ataque no casamento, é ataque ali, é ataque ali, é calúnia, é pessoa se levantando. Eu vou parar. Estava eu lá em casa, o povo ligando, eu digo: esse mês não. Mês que vem, Deus enviou um profeta lá em casa. E Deus desceu a lenha na égua, viu? Disse: mulher, eu te chamei como João Batista na terra. Eu que te chamei como chamei João Batista na terra. Fala o que eu te mando falar. Prega o que eu te mando pregar. Confronta quem tu quiser me confrontar. Mas não te cales. Abre a tua boca. Porque eu que te chamei. Eu contei teus lágrimas, minha filha. Eu sei o que tu passa no secreto. Eu contemplo cada aflição da tua alma. Mas eu não te chamei para tu ficar parado. Te levanta. Pega o teu cajado. Eu digo: é, pai. Então vou me levantar, né, meu pai? Vou voltar a fazer minhas agendas.
Igreja, não adianta nós querer retroceder. Deus, Ele não nos chama para nós olhar para trás. Quando Ele chama alguém, Ele sabe porque Ele está chamando. Nós temos que entender uma coisa. Nós não temos que estar preocupados com quem ama a nossa pregação, não. O povo não gostava da pregação de João Batista. João Batista estava lá no meio do mato, pregando no deserto, comendo gafanhoto, mel de abelha. Mas João Batista era perseguido do mesmo jeito. Mas ele não tinha medo de dizer por raça de vibra: se converte, porque senão vocês vão para o inferno, porque senão vocês, quem há de livrar vocês da ira vindoura? João Batista não tinha batismo. Morreu decapitado. Mas ele sabe onde ele foi. Então eu e você temos que entender que a nossa chamada é uma chamada água. Quando o Senhor nos chama, Ele diz: aquele que quiser me servir, pegue também a sua cruz. Aquela hora é sua, pegue. Cada um tem uma cruz. Eu não posso carregar a cruz do meu marido. Ele não pode carregar a minha. Mesmo do sobreiro pode carregar a cruz da pastora. A cruz dela é dela, só dá para ela. Não cabe para quem. Mas Ele diz: se vocês quiserem, não é obrigado. Se quiserem me servir, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a cruz e me segue. Negar-se a si mesmo, queridos, é muitas das vezes você confrontado. Você tem que chorar calado, ser caluniado, você saber que você não passou nem naquele lugar. E às vezes dá vontade de dizer: eu ir lá e o Espírito Santo a gente aquele. E você ir lá para o secreto e chorar para Ele. Porque Ele é quem tem resposta para nós. Essa palavra aqui, no 54, diz assim: quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos, ficaram odiando. Porque quem é pecador, quem é leproso, quando você prega a verdade para ele, ele recebe aquilo como afronta. Ele fica com ódio. Porque ele acha que é a gente que está falando, como coisa que foi a gente que escreveu essa Bíblia. Essa Bíblia fechada é um livro, ela aberta a boca de Deus falando. Eles ouviram o que Estevão tinha dito e ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, olha que coisa tremenda. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firme para o céu e viu a glória de Deus. E viu também que Jesus em pé ao lado da direita de Deus. Então ele disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas ele está para nos ouvir, ficar com mais ódio. Sabe por quê? Eles queriam era que Estevão talvez avançasse neles. Eles estavam esperando talvez que Estevão levantasse, partisse para cima deles. Porque muita gente está esperando isso de nós. Muita gente está se levantando contra nós, esperando nós se levantar contra eles e partir para cima. E aí quando você fica em silêncio, aí quando você vai para o secreto, aí essas pessoas ficam como esse povo ficaram aqui com ódio de Estevão. Começa a ranger os dentes. Começa a ficar furioso. Mas entenda uma coisa. Se todos tivessem esse pensamento, essa mentalidade de Estevão, quando alguém começasse a se levantar contra ele, tirasse os olhos das pessoas e olhasse para o céu. Porque a Bíblia diz que Estevão tirou os olhos daquele povo e eles olhavam para o céu. E quem olha para o céu, com certeza vê o céu aberto. Porque o céu não vai se abrir para quem não está com os olhos fixados nele. O céu não vai se abrir para quem está olhando para o mundo, para quem está olhando para a calúnia, para quem está olhando para o difamador. É por isso que a gente vê tanta pessoa desviada dos caminhos do Senhor. Pessoas que eram para estar aí pregando o Evangelho, pastores, presbíteros, obreiros, tudo desviado. Por quê? Porque um
dia tiraram os olhos do mestre e colocaram os olhos nas situações. Colocaram os olhos nas pessoas, nas calúnias, na difamação. Aí fizeram o quê? Só foram esfriando, enfraquecendo. Essa semana eu fiz um aconselhamento para alguém. É uma amiga minha de infância, há muitos anos não a vejo. E ela hoje é cristã. E ela só vive junto com um rapaz já tem muito tempo. E ela me mandou uma mensagem assim, bem assim. Ela estava muito chateada. Ela disse, amiga, eu preciso que você me dê um conselho. Porque eu queria cantar na igreja, mas minha pastora falou que eu não tenho direito de cantar. Que eu não tenho direito de cantar. Eu disse, Espírito Santo, me dá sabedoria para responder essa moça. Porque, queridos, como nós estamos aqui falando, nós estamos plantando. E a semente que nós estamos plantando, nós temos que saber qual nós vamos plantar. E de repente o Espírito Santo de Deus começou a me instruir para orientar aquela moça. Eu digo, minha amada, você ainda não é casada e a sua pastora não está errada. Se ela te colocar no altar, você, sem estar casada, ela vai estar dando liberdade para um escândalo na obra do Senhor. Segundo, os teus irmãos na fé que tiverem pecado, eles vão dizer, não, se a fulana está cantando e ela não está casada, eu também posso. E o Espírito Santo de Deus foi me instruindo para ela. Eu digo, te preocupa agora e organizar a tua vida para tu morar no céu. Preocupe em abrir consagração que tu nunca abriu. Fazer o que tu nunca fez na presença do Senhor. Para você batizar e descer as águas e morar no céu. Tem lugar demais que você pode fazer a obra, minha filha. Não precisa ser na igreja, não. Tem muitos hospitais lá fora com pessoas morrendo pelo peito. Tem muita gente no presídio precisando apenas de uma palavra. Tem muita gente aí nesses meios de rua, mendigos. Pessoas precisam apenas de um abraço, de uma palavra. É isso que você quer, fazer a obra? Não é só o altar, não. Tem muito culto lá fora. Mas às vezes as pessoas preferem discutir por um altar, enquanto tem muitos altares lá fora, pessoas esperando. E ela recebeu aquela palavra de sua minha amiga, muito obrigada pelo conselho. Como você é sábia nas suas palavras. Eu falei, foi o Espírito Santo de Deus, meu amor, que me orientou a te falar. Aí pagamos um preço para esse homem querer casar com você. Mas ele disse que não quer, eu digo, mas a palavra dele não é a que determina, não. Porque eu conheço um Deus que muda. Muda o coração do homem, ele quebra se necessário for. Eu já vi tanto testemunho de homens que dizem que não casava de jeito nenhum. A mulher vai para o secreto, ele é que pede ela em casamento. Está faltando oração. Está faltando, abre a porta do teu quarto, fecha a porta e vai falar com o teu pai que te vê em secreto te recompensar. Está faltando mais oração. Está faltando bater mais na porta, como Mateus 7,7 fala. Bater, bater e abrir-se-vos-á. Pedir, pedir, pedir graças. Se nós bater, a porta vai abrir. Se nós pedir, ele vai nos dar. O que ele falou naquela passagem daquela viúva? Ele disse que a viúva insistentemente batia todos os dias na porta de um juiz. Todos os dias ela ia lá bater. Um certo dia o juiz ficou irritado e disse, fato. Eu não sirvo a Deus, não temo a Deus, não temo a homem nenhum. Mas como essa mulher me importuna, eu vou julgar a casa dela. Então está faltando nós importunar o mestre com as nossas orações. Está faltando nós orar mais. Está faltando nós ouvir mais Deus falar. Falar menos e ouvir mais Ele. Porque a igreja, para nós vencer esse mundo aqui, só se nós estivermos orando e buscando. Se nós estivermos buscando a presença do Senhor. Eu quero concluir essa palavra, que minha hora já está bem. Ele diz aqui, ó. Depois, olha só. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. E avançaram todos junto contra Estevão. Partindo para cima de Estevão com raiva. O 58 diz, depois o jogaram para fora da cidade. E o apedrejaram. E os testemunhos deixaram o moço chamado Saulo
tomando conta das suas capas. Enquanto isso, eles atiravam as pedras. Pedro chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa desse pecado. Depois que ele disse isso, ele morreu. Que coisa tremenda, queridos. Que exemplo de homem cheio de Deus. Apedrejado, sendo apedrejado, mas foi como Jesus, como uma ovelha muda para o matadouro. Aqui é um grande exemplo para nós saber que nós não temos que bater boca com quem está lá fora. Que nós não temos que dizer que vamos sair da presença do Senhor porque estamos se levantando. Não, igreja. A palavra do nosso Deus diz que no mundo nós vamos ter muitas aflições. Ele diz a sua palavra: vocês terão muitas aflições, mas se esforcem e tenham de bom ânimo. Para nós vencer esse mundo aqui, somente por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da oração e do jejum. Porque eu não consigo acreditar que alguém que está se alimentando da palavra todos os dias, que está jejuando, que está orando, ele se enfraqueça a ponto de sair da presença do Senhor por causa de calúnia. É bem fato que nós vamos entristecer em algum momento. Nós vamos ficar tristes, nós vamos até pensar em desanimar. Nós vamos pensar em voltar para trás. Mas o nosso mestre não vai deixar nós voltar para trás. Então nós precisamos entender que a nossa luta aqui é constante todos os dias. E não é contra seres humanos. Nós não estamos lutando contra pessoas. A nossa luta, a palavra de Deus diz, o livro de Efésios, que não é contra homens, mas é contra as potestades que estão ali, nas regiões celestiais. E ela diz a sua palavra que nós temos que estar revestido com as armaduras de Deus, para que nós possamos suportar o dia mau. Porque ele não está dizendo porque pode ser que venha o dia mau, ele está dizendo que o dia mau ele vai chegar. Ele vai chegar para o crente, ele vai chegar para o pastor, ele vai chegar para a ovelha, ele vai chegar para o ímpio, mas o dia mau vai chegar para cada um de nós. E o dia mau não vai avisar no dia que ele vai chegar. Nós precisamos saber como nós estamos. Como que nós vamos receber o dia mau? Porque conforme nós estivermos, como a nossa vida espiritual estiver, aí nós vamos receber o dia mau. Ou para suportar a tribulação, ou para nós desviar do caminho do Senhor. Com a palavra da casa construída na areia e a casa construída no concreto. Somos nós os crentes. O crente que ele cresce se alicerçando em Deus, na palavra, e na força do poder da palavra, ele dificilmente, um crente desse, ele desvia. Agora, pessoas que constroem a sua vida espiritual na superfície, só vocês oram para mim? Vocês fazem campanha para mim? Correndo atrás de um, correndo atrás de outro, para botar a mão na cabeça. Primeiro vento que vem, essa casa vai para o chão. A primeira decepção que essa pessoa passar, ele não vai suportar. Porque ele não tem raiz. Porque ele não tem alicerce. Porque ele não se fortaleceu na força do poder. Na força da palavra. Precisamos estar alicerçados em Cristo. Porque a palavra de Deus diz que não é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Não é pelas folhagens que se conhece a árvore, mas é pelos frutos. Você pode ver um crente bonito por aí, bem arrumado, bem adornado. Nossa, parece que esse é cheio de Deus. Mas você vai saber se ele é cheio de Deus mesmo. Aleluia. Caminha com ele aí de manhã para meio-dia. Começa a andar com ele. Que tu vai ver se ele tem frutos ou se só são folhas. Aleluia. E o crente
que tem fruto, ele tem que renunciar a tudo, não é? Renunciar às nossas vontades. Tem horas que nós vamos desejar fazer algo, mas não pode fazer. Tem horas que nós vamos querer falar algo, mas não pode falar. Porque nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E se é Cristo que vive em nós, nós não fazemos mais do que nós queremos, porque nós agora temos um dom. Nós agora temos um novo governo que nos governa. Nós agora temos alguém que delega o que nós fazemos ou deixa de fazer. Para onde vamos ou para onde deixamos de ir. Não podemos viver da maneira que nós vivíamos como estávamos lá no mundo. Por isso que nós vemos hoje, nos dias atuais, tantos escândalos dentro da casa do Senhor. E não é por parte de membros, é por parte de homens e mulheres que pregam o Evangelho, que estão pregando o Evangelho, prega bonito, profetiza, fala em línguas, entrega recado, mas nunca tiveram de fato um encontro com Deus. Vive só uma vida de aparência. Eu quero que a igreja se coloque de pé, porque minha hora está assim. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos saber que a vida do crente que quer ir morar no céu, querido, é uma caminhada bem árdua. É uma caminhada de lágrimas. A minha vida não é fácil. A vida daquele que tem uma vida para ir morar no céu, como foi falado aqui, tudo tem seu preço. Morar no céu não é para quem quer ir de qualquer maneira. Morar no céu, o céu é luxuoso. O céu tem ruas de ouro e de cristal. É um lugar luxuoso. Para você comprar uma mansão para você, você tem que ralar muito, tem que trabalhar muito. Então aquela mansão para onde nós vamos morar, nós temos que colocar material de primeira. É por isso que muitos não suportam o processo. Porque nós somos provados como o ouro é provado. Porque nós vamos morar em ruas de ouro e de cristal. Nós somos diamante na mão do Senhor. E o diamante precisa ser lapidado. E ninguém cresce no meio do riso, pastora. As pessoas querem crescer no meio do riso. Querem ser cheios no meio do riso. Ah, mas porque agora eu estou na igreja? E por que estão se levantando contra mim? Porque lá ninguém te conhecia. Tu já estava lá no diabo mesmo. Agora tu está lutando para ir morar no céu. E o diabo também está lutando para que tu não vá. Mas o povo que não tem sabedoria desiste. Porque acha que foi o irmão. Não foi o irmão. Foi aquele que não quer te perder, que está lutando para tu não morar na Nova Jerusalém. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por este povo que estão aqui. Obrigado também pelos nossos irmãos que estão do outro lado, Pai. Pai, que essa palavra possa ter caído como uma semente em uma terra fértil, Pai, no coração dos meus irmãos. Que aquele que estava desviado do caminho do Senhor possa se aliançar com o Pai agora, Pai. Porque nós não temos o amanhã. Nós não temos nenhuma garantia de que vai sair daqui para ali. Nós vamos chegar com vida na nossa casa. A única coisa que nós temos que ter certeza é a nossa salvação. Porque há uma eternidade nos esperando, Pai. Ou Cristo ou Satanás. E o Satanás e o Senhor não fez os teus filhos para morar com Satanás. Pai, eu quero abençoar esse povo. Eu quero abençoar essa igreja. Eu quero abençoar também aqueles que estão do outro lado. Pedir o Senhor para nos fortalecer na tua presença. Pai, para tirar do coração deles todo desejo que ainda tem desse mundo maligno, Pai. Porque esse mundo já foi maligno. E que eles possam nascer e brotar no coração deles. Sede, desejo para estar na tua presença, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa essa igreja. Abençoa esta liderança. Abençoa este povo, Pai. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu aqui agradeço a minha oportunidade. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem dera se nós tivéssemos já com o Estevão, né? Estevão, sim, como verdadeiro servo de Deus. Esse diácono daquela época servia para quê? Para servir, né? Quando os presbíteros, quando os ministros estavam entregando a palavra, né?
já que estava ali organizando a casa do Senhor, preparando a mesa, os alimentos, depois do culto, servir a Deus. Isso era a função de Estevão, servir o povo que estava naquele lugar. Cuidar do templo do Senhor. E ele fazia isso com amor. Mas foi na igreja de algumas pessoas, foi tanta, como ele sendo um simples diácono. Ele pegou a dor de Jesus, foi material. O que ele fez por vocês? O que ele fez por mim? Vocês trocam Jesus por porcaria? Não dão feito nos milagres que ele operou sobre esta terra? Tem gente que é pior que Tomé. Nem vê, não crê. Nem vê, não crê. E Deus que nem a classe de Judas aceita isso. Não pregou o que tem. Porque esse trago é eles mesmo. Acredita até a própria mentira. Essa é a declaração do governo. Mas aquele que obedece a Deus, Satanás não pode enganar. Aquele que está debaixo da obediência de Deus, Satanás não pode tocar. Você sabe por quê? Satanás entrou no paraíso, tentando enganar Eva. Ele entrou como uma serpente. Por que a serpente não enganou a Eva? Por que a serpente não foi lá e não tocou nele? Sabe por quê? Até então, no momento, ele estava na obediência de Deus. Depois que a Lilita desobedeceu, aí desandou tudo. Enquanto você estiver na obediência de Deus, pode vir o vento que for, você vai continuar de pé. Não importa a tempestade que você estiver passando, simplesmente obedecer a Deus, você vai sair com a vitória na mão. Se ela não tivesse caído e prevalecido na obediência, hoje nós estaremos no paraíso. Não tinha enfermidade, tinha dor, tinha angústia, tinha tristeza, não tinha morte, não tinha nada. Vai fazer o quê, né? Foi só esse pedido de oração que tem aqui hoje? Mas nem anotou, né? Nem anotou. Então vamos para o telefone, porque o irmão estava ocupado. Então vamos para o telefone. Amém? Deixa eu só levar aqui para eu poder conectar os cômodos. Mas desde já eu quero agradecer a missionária Eva, que Deus abençoe grande a vida dela, viu? Pega o telefone dela, grande mulher de Deus, tem um esposo também que ministra, né? Salova, a dupla. Muito abençoado, Deus abençoe grandemente vocês, com prazer imenso conhecer você, viu? Eu me alegro quando eu conheço pessoas de Deus que vai estar lutando para morar no céu. Que estão perseverando para morar no céu. Fácil? Não é. Então dá vontade de como se diz, de tal pau barraca, né? Dá vontade de pular no mar, mas é olho porque tanto de água, e se perder de vista. Aí eu lembro que pode vir uma baleia, um tubarão, se o tubarão é pior, né? Aí eu lembro mais ainda que você acabar. Aí como é que faz? Acabou aí pronto com a chave revisando. Vai direitinho no fundo do oceano. Aí a solução é o quê? Ficar no barco. Enfrentar de frente, cara a cara, os problemas de diversidade e estima de Satanás. Né? Glória a Deus. Olha, os comentários não são todos aqui, mas eu quero estar abençoando a tua vida em nome de Jesus. Né? Porque não anotaram os nomes, achei que estava sendo anotado. Mas deixa eu tentar entrar aqui na página. Peraí só um pouquinho, eu estou entrando pelo meu Facebook. Vou tentar entrar na página para ver se aparecem todos os comentários lá. Porque tinha uma irmã lá que estava pedindo oração pela família. Ela estava naquele momento com depressão, com angústia. Eu queria até orar por ela, mas não apareceu. Ela ainda colocou o nome do esposo dela e dela. Falei, como vai ser anotado, não vou falar aqui. Mas como de pé que não estou orando por essas vidas, Deus sabe quem passou, quem não passou por aqui. O teu nome já está lá sancionado. Então o milagre já vai acontecer na tua vida. É inevitável. A partir do momento que você abre o coração e fala, Senhor, eu preciso de ti, Ele vai fazer. Amém? Então vamos orar por essas pessoas. Senhor, meu Deus, Pai amado. Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos orando aqui juntamente com a igreja que ora lá alcança a misericórdia de Deus. Nós estamos apresentando cada vida, Pai, que apareceu naquele culto, pedindo socorro, pedindo oração pela família, pedindo oração pela saúde. Não precisa não dizer o nome aqui, porque o Senhor conhece o nome e sobrenome.
porque o Senhor tem o nosso DNA nas suas mãos. Paizinho amado, entra com a vitória, entra com a bênção, entra com a libertação, entra com a cura. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que as forças do inferno não vão prevalecer por um povo que ora e que clama ao Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero apresentar para a nossa nação. Eu quero apresentar o nosso governo. Mas o governo está cumprindo a palavra do seu reino contra reino, estão em guerras. Assim como o Senhor mostrou para o livro de Daniel, como o Senhor mostrou para Daniel, em capítulo 8, quando ele começou a fazer relações sobre o que viria futuramente. Aqueles animais de várias cabeças, de vários chifres, o Senhor mandou um anjo dizer para Daniel que reinos iriam subir, outros iriam descer e que iriam reinar eternamente, mas somente um Deus, somente um reino ia prevalecer e ele iria reinar por toda a eternidade. Esse reino é o nosso Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos agradecer pela oportunidade, por cada vida que esteve presente aqui na igreja, por cada vida que esteve ali online com nós. Eu creio que eles receberam o melhor de Deus. Esse é o nosso objetivo, que eles possam alcançar e ser abençoados pelo nome do Senhor Jesus. Senhor, nos leva de novo para os nossos lares, debaixo do poderoso mão, que nós tenhamos um descanso abençoado, um final de semana cheio da presença de Deus, e domingo estaremos aqui para buscar para a nossa família. Domingo estaremos aqui fazendo clamor para a nossa família, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja não só agora, mas para todos sempre. A vitória é nossa, a vitória é nossa, agindo Deus, se Deus é por nós, o Senhor é nosso pastor. Está terminado em nome de Jesus.